Como você já sabe, um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi montando a minha própria versão do Inazuma Japan de Orion. Dessa vez eu vou estar montando aqui com vocês o Neo Japan de Orion. Então, como de praxe, né, vamos aí começar pelo nosso treinador, rapaziada. E como é Neo Japan que a gente tá falando aqui, não tem como a gente escolher outra pessoa, pô. Temos que estar homenageando aqui a melhor técnica aí durante o clássico, tá? Eu tô falando dela, Hitomiko, rapaziada, que teve presença aí também no Ares. Não foi uma presença tão grande quanto no clássico, né, mas tá valendo, pô, tá valendo. Ela tem que ser a técnica do Neo Japan, mano, não tem jeito. E a formação do time vai estar sendo aqui o 4-3-3 F Fênix, tá? A gente vai ter aqui 3 jogadores mais recuados e um aqui na defesa também como volante, 3 meias e 3 atacantes, sendo aqui uma formação tanto equilibrada para ataque quanto para defesa, né? E diferente do que eu costumo fazer de começar pelo goleiro, eu vou estar começando aqui pela zaga, tá? E o volante do nosso time, rapaziada, vai pertencer aqui a Inakuma Raymond, tá? E ele, pessoal, como eu falei no outro vídeo, é um cara que se assemelha muito ao Felipe Luiz, mano. Tá ligado, né? Lança cookie pra gente, vambora. Nosso volantão aí, brabo demais, ele tá ajudando tanto na defesa quanto aqui no meio de campo. Eu selecionei ele, rapaziada, porque eu vejo ele sendo um personagem que pode reforçar tanto na zaga quanto no meio. Além da técnica dele de drible, a Spark Wind, que eu acho muito top, tá? Seguindo aqui então pro nosso último homem, vocês estão ligados que eu gosto de ter um titã aqui atrás. Lá ele, velho. E nesse caso, rapaziada, como já temos aí o Iwato como reserva do Inazuma Japan, eu vou ter que estar escolhendo outro jogador aqui pra ser nosso titular. E quem eu decidi aqui tá escolhendo pra ele ter mais destaque, porque é um cara que, tipo, coloca sempre muito hype, mano, é o Daiden no Instituto Imperial, velho. É o Daiden no Instituto Imperial. Achei ele muito da hora, mano. Ele até lembrou a Magi do Go. E o lateral direito é um personagem que eu escolheria também até pro meu Dream Team, talvez, tá? Não tá lá no vídeo, mas eu até achei o comentário dele, porque eu achei o design dele muito top. Queria muito ver ele em jogo, tá? Tô muito ansioso pra isso. Pra ser sincero, eu tô ansioso pra ver todos os personagens em jogo, né, mano? Mas vocês estão ligados como funciona. E o meu lateral direito, no caso, seria o Hades, mano, da Zeus. Achei ele muito hype, mano. Ele e o Perseus, cara. Nossa, mano. Fora o Afrode, né? Nem preciso falar dele, né? Então, beleza. Nosso lateral direito aí escolhido. O lateral esquerdo, mano, é uma parada um pouco mais difícil. O nosso lateral esquerdo é um personagem que provavelmente vocês não conseguiriam adivinhar, tá? E eu vou estar escolhendo um personagem aí da Oteitsuki no Miya, porque eu acho que ele tem uma forte presença dentro de campo, tá? E ele tem um visual que eu acho muito da hora. E tenho certeza absoluta, mano, que ele estaria ali somando no time de algum modo. De alguma maneira ele estaria ajudando demais, tá? Fora que eu acho muito importante ter o jogador da Oteitsuki no Miya no time, porque, pô, foi finalista ali do Futebol Fronteira, né, mano? E o jogador que eu vou estar escolhendo é o Sakuraba. Acho muito da hora, mano. Olha isso, velho. Que top, mano. Certamente ele vai ajudar aí no time, mano. Não tenho dúvidas disso. Cara, eu sei que eu já falei, mas, mano, eu tô com muito hype pra esse jogo, velho. Parece que os dias não passam, mano. Então, com a nossa zaga aí já formada, eu vou partir aqui, então, para o meio campo, rapaziada. Vou começar aqui, então, pelo mais polêmico, talvez, porque não é um meio campista em si, mas eu acho que ele tem muita visão de jogo, tá? E ele também estava presente no Neo Japan original, velho. Tendo chutes ali do próprio Sagnuma também, tá? O que me fez ter mais hype ainda por ele. E porque, mano, o personagem desde sempre é muito top, pô. Ele coloca essa moral, tá ligado? E o cara é tão patriota que tem um chute que chama Patriot Shot, mano. E só por isso eu acho que vocês já sabem quem que é. Tô falando aqui do Arata. O brabo do Arata, mano. Sem condições, mano. Sem condições. O Arata, eu acho que é um dos meus personagens preferidos. Com certeza vai estar ali no meu time do Dream Team. Seja como jogador ou como técnico, mano. Mas com certeza ele vai estar presente, pô. Então bora aí. Bem-vindo ao Neo Japan de novo, Arata. Cara, sensacional, né, velho? Sensacional, mano. E aqui pra direita do nosso meio campo, um outro jogador também com propriedades de ataque, que eu não vejo um mundo em que ele seja reserva, porque, cara, ele tem muita presença, mano. Ele pode não ser um jogador tão excelente assim, mas se a gente for pegar pra comparar com a Neo Japan antiga, não tinha também outros jogadores tão marcantes assim, tão definitivos em posições, sabe? Era um personagem sem destaque e muitos deles eram atacantes que foram pra outras posições. Tanto é que o Arata na Neo Japan Kai, ele tá ali pra defesa, mano. Ele tá ali pro volante, se eu não me engano. Mas enfim, quem preencheria essa posição aqui, rapaziada, é o Orion, mano. O Orion, cara, eu sei que muita gente não gosta dele, mas não dá pra negar que ele tem presença, pô. O cabelo dele aí roxo dá muito destaque. Ele com certeza vai ser um destaque no time. E, mano, com certeza ele estaria ali presente em algum time meu. Talvez não no Dream Team principal, mas ele estaria 100%, mano. Estaria 100%, eu tô doido pra ver ele no jogo. Eu lembro que no primeiro trailer, acho que 2017, ele acabou aparecendo ali no trailer. E, mano, eu fiquei extremamente hype, pô. O cara colocou ali uma presença, mano, que Pô, absurdo, mano. Então, partindo aí pro outro MF aqui do nosso time. Diferente que do padrão tá seguindo só de personagem masculino, eu iria pra personagem feminina agora, porque com certeza ela merece mais visibilidade, mano. Porque
porque infelizmente ela acabou ficando mais na sombra ainda no Ares por causa do Kira Hiroto, que ele acabou sendo ali o atacante principal junto com o Tatsuya, e isso acabou tirando a visibilidade dela, né? Porque no clássico, por exemplo, ela teve muito mais destaque, pô. E a personagem que eu tô aqui falando pra vocês é a Úlvida, mano, que eu nem sei o nome dela aqui normal, não lembro. Vamos ver aqui qual que é. É Yagami o nome dela, mano. Então não tem jeito. Ela aqui no nosso time, personagem muito da hora, gosto muito do visual dela. E vou falar pra vocês, mano, eu acho que o time que eu mais gosto, como um time assim, em conjunto mesmo, analisando geral, é o time dos aliens, mano. É o time dos aliens. Acho que é o melhor time que tem, pô. Tem um hype e presença que os caras estão lá 100% carregando aquela moral que eles ganharam no clássico, né, mano? Porque pra mim é a melhor saga disparada dos aliens, mano. Pode não fazer sentido o cara ali com o meteorito querendo transformar as crianças em armas. Pode até não fazer sentido, né? Mas eu bato no peito pra falar que a melhor saga de todas é dos aliens. Comenta aí, rapaziada, se vocês concordam ou não e qual que é a saga preferida de vocês. Se vocês quiserem, podem até largar o clássico, tá? Podem escolher de outras obras, como do Ares ou do Orion, né? Mas não deixem de comentar, mandem a opinião de vocês que eu quero saber. Agora eu tô curioso, hein? E uma coisa que eu esqueci que era de formar os reservas junto com vocês. Mas a gente faz isso no final então, não tem problema, a gente dá um jeito aí. E pra dar sequência aí, vamos pro nosso ataque, os 3 atacantes, tá? Pra estar somando aqui com a Úlvida de presença feminina, no nosso ataque não tem como não ser a Shiratoya Nae, mano. Porque, cara, ela teve muito destaque no Ares, com certeza ali foi uma das melhores atacantes de todas, tá? E sendo sincero, eu gostei muito da técnica dela, do jeito dela e de como ela joga. Eu tenho certeza que a Hakurin, mano, escalou pra um nível muito alto, pô. E a Raymond só ganhou deles por causa de protagonismo, pô. Não tem jeito, mano. A Hakurin, que era a mais braba de todas, tinha o melhor ataque, na minha opinião. Porque o Atsuya Fubuki, mano, só por conta própria, ele já daria conta da Raymond, mano. Essa é a verdade, não tem jeito. Então vem aí, né? Vem pro nosso time, boa, boa. Partindo aqui então pro próximo, pro nosso ponta direita. Tem que ser ressaltado aqui que eu acho que vai ser muito importante a presença dele. Não só pela habilidade dele, por eu achar que ele é um personagem muito forte, mas também porque vai ter ali uma relação entre mestre e aprendiz. Eu acho que isso vai ser muito importante aí no Neo Japan. Tanto é que vai dar uma motivada pra esse jogador jogar ainda melhor pra enfrentar, entre aspas, ali, o mestre dele, tá? O veterano ali, né? Eu tô falando é do Perseus, mano. Perseus a Zeus, eu acho que ele vai querer se mostrar muito mais útil, fazer muito mais esforço pra mostrar pro Aphrodite que ele melhorou. Isso é o que de fato realmente acredito que aconteceria caso tivesse realmente o Neo Japan ali no Orion. Então vem pra cá, Perseus, monstro demais, o cara é brabo. E aqui então nos nossos 11 titulares, a gente só tem aqui o nosso atacante principal, o centroavante e o goleiro pra decidir. E rapaziada, eu acho que de coração mesmo vocês vão achar isso muito legal, essas escolhas aqui que eu vou fazer pras duas posições, tá? E como o Genda acabou sendo escolhido pro Inazuma Japan da nossa escolha, o goleiro que eu mais vi se encaixar pra essa posição e um que eu gosto muito, tá? Eu nem lembro se eu selecionei ele ou não no meu Dream Team, mas eu acho que eu não escolhi ele. Eu acho que eu acabei escolhendo o Ibuki e o Nishikage, mas entre ele e o Nishikage eu tava com uma dúvida, tá? Porque, cara, esse goleiro é sensacional, mano. E eu não tô falando do Jay, eu tô falando do Amano, mano. Amano, ele da Seishogakuin, eu acho que ele tem muita moral, mano. Muito hype ali. As técnicas dele lá, o Mojaget, nossa, mano, é absurdo demais, cara. O goleirão ali fenomenal, pô, parrudão, mano. O cara que coloca moral mesmo onde passa. E atacante treme na frente dele, pô. Não tem jeito, não tem jeito, rapaziada. É isso mesmo. O cara é o brabo, mano. E tá, agora que eu escolhi o Amano, vocês devem estar se perguntando quem que vai ser o atacante, então, pra fechar aí o time. E, rapaziada, cara, respirem um pouco. Respirem, porque essa escolha aqui, voltando nas origens, tenho quase certeza absoluta que todos vocês acham isso o extremo suco de Inazuma Eleven, o extremo suco de Super 11, e vai ser fenomenal, mano. Se isso acontecesse no Orion, cara, eu não sei nem o que dizer, mano. Seria hype puro, mano. E galera, eu tô falando aqui pro nosso atacante, nosso centroavante principal, ser ninguém mais, ninguém menos do que o Sagnuma, mano. É isso mesmo. O Sagnuma aí como nosso atacante principal, dando esse destaque que ele realmente merece, pô, porque no gol a gente viu que, mano, ele foi muito subestimado, foi muito nerfado, justamente pra Raymond ganhar, né? Então, justamente por isso, pra tá ali espantando mais as pessoas, dando aquele choque, aquela surpresa e muita nostalgia também, eu tenho que tá escalando aqui o Sagnuma como atacante, mano, porque ele passou muito medo, muita moral, muito respeito durante o clássico, quando ele foi pra linha, pô. Ele foi um absurdo, mano, quebrou ali a expectativa de todo mundo e superou, né, mano? E eu acho que ele faria exatamente a mesma coisa aí no Neo Japan. Seria o jogador principal dela, tá? Porque a gente percebe, mano, que ele é o jogador que mais fica frustrado ao não ser selecionado pro Inazuma Japan no clássico. Ele é um jogador que merecia muito, mano. Muito, muito mesmo, velho. Ele é outro jogador também que eu acho que ele deveria ser convocado como prioridade maior do que o Tachimukai na seleção, mano. Mas enfim, não vou aqui taxar muito o Tachimukai. Já fiz muito isso com ele. Deixa ele respirar um pouquinho, né? Então, os nossos titulares, a nossa Neo Japan titular é essa daqui, tá? Eu sinceramente gostei muito dela. Gostei muito de como ela ficou, dos nomes que estão aqui em campo,
campo, né? E agora, pra finalizar aqui então, a gente tem que ver os nossos substitutos, tá bom? Dessa vez eu não vou estar escolhendo ali os extras, né? Porque eu acho que o Neo Japan vai ser algo muito fechado, então ele vai trabalhar só com 5 substitutos, que nem foi no clássico mesmo. E também não vou estar selecionando um goleiro reserva, tá? Vou estar colocando aqui só jogadores mesmo de linha como substitutos. E pro nosso ataque aqui, trazendo aqui um pouco do aspecto que ele já foi deixado de lado e tentou ser melhor, por mais que tenha utilizado meios errados, é o Someoka, mano. Porque eu acho que a Dark Emperors, mano, foi praticamente o primeiro modelo aí do Neo Japan. Logicamente, ali só pra jogadores da Raymond, mas teve a mesma ideia. E eu achei muito legal, gostei muito do time da Dark Emperors, mano. E o Someoka é um jogador que a gente vê que tem muita raiva de ser deixado de lado, de ser deixado como segunda opção. Isso acontece tanto na Raymond no início, quando o Genji começa a ter mais destaque que ele, e também depois quando ele entra pros Imperadores da Escuridão. Então o Someoka é a nossa primeira escolha aí como reserva, e acredito eu que o único reserva de atacante, tá? Uma posição aqui atacante como fixa. Eu vou focar muito mais no MF e também na zaga, beleza? Então aqui pro nosso meio campo, a primeira reserva vai ser o Ryura Kirina, porque ele tem uma das habilidades muito boas como meio campista, que é exclusivamente uma técnica de passe, que é a Kori no Ya, né? Que vocês tanto conhecem, e eu acho essa técnica muito legal, pô. E além disso, eu acho o personagem também sensacional, só que é como eu disse pra vocês, ele é um personagem muito bom, tem uma técnica legal, mas só com essa técnica ele não tem o potencial pra entrar numa seleção oficial mesmo, entende? Essa é a minha visão pra ele, mas com certeza ele estaria aqui no nosso Neo Japan. E o nosso próximo substituto aqui pro meio campo seria ninguém mais, ninguém menos que um jogador que já passou também pela Neo Japan, que eu gosto muito também, eu acho o design dele muito legal. Eu fiquei um pouco triste que ele não teve seu destaque assim no Ares, né? Porque é um personagem, pô, você vê que ele é legal, mano, você vê que é um personagem que poderia ter mais utilidade. E esse personagem que eu tô falando aqui pra vocês é o Narukami, mano. O Narukami aí do Instituto Imperial, eu acho ele muito legal, mano. Eu gosto muito dele pessoalmente assim, sabe? Agora então que partindo pra nossa zaga, vou estar escolhendo aqui um outro personagem da UTI Tsukunomiya que eu achei que passa uma visão muito legal dele, que é um personagem que, pô, ele dá medo até, mano. Lembra até um pouco o Sagnuma, a aura do Sagnuma, né? E acho que esse tipo de personagem, esse tipo de aparência é essencial pro Neo Japan, entende? E no caso, o personagem que eu vi que tem essas características é o Hanazaki, tá? Eu acho muito legal a aparência dele, né? É algo mais diferente do comum, né? E praticamente é esse estilo que a gente tá seguindo aqui com o Neo Japan, né? E cada um com um estilo diferente, com um estilo único que dá destaque, mano. Traz essa aura pra eles. E pra finalizar então, aqui com o nosso último reserva, não tinha como não ser ele, o Shimerigawa do Instituto Imperial, mano. É o melhor goleiro do Ares pra mim, tá falando aqui sinceramente pra vocês. Tô brincando, rapaziada, que isso, pô. Nunca que ele vai ser aqui um jogador do meu time. E, mano, eu tô com medo dele ser roubado no Victor Road, mano. Imagine só. Então, falando aqui sério pra vocês, o personagem que eu escolheria aqui pra completar a nossa zaga, pra terminar aqui e fechar com chave de ouro o nosso time, seria a Maturo do Hakurin, porque eu gosto muito da aparência dela. Acho que a gente tem que ter esses aspectos mais de vento e gelo na nossa defesa, que tá faltando isso também, certo? E pra conectar também aqui com mais uma personagem feminina desse lado aqui de campo, né? E também fechando aí com 3 a Hakurin pra aumentar o entrosamento do nosso time, beleza? Então esse foi o time aí da Neo Japan que eu selecionei aqui pro vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem ou tiverem opiniões diferentes, mandem nos comentários, manda no nosso Discord, mas interage, rapaziada. Mande lá a opinião de vocês e dale, mano. Então esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado e um abraço.